O batismo de Jesus é o início da nossa vida espiritual. Meus irmãos e minhas irmãs, nós escutamos hoje na liturgia deste domingo da festa do batismo de Jesus uma grande manifestação de Deus. Na verdade, foi a maior manifestação que o Senhor realizou. No dia do batismo, onde Jesus se deixa mergulhar nas águas do Rio Jordão, o Espírito Santo se materializa em forma de pomba e a voz do Pai ressoa no céu, para toda a multidão escutar. Este é o meu filho amado, nele eu coloco o meu bem-querer. Vejam que aqui no dia do batismo é a manifestação pública da divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Se até então Jesus era conhecido como o carpinteiro de Nazaré, filho de Maria e de José, no dia do seu batismo, o Pai do céu revela a todos quantos ali estão: Este é o meu filho. Ou seja, a divindade de Cristo é atestada ali. Olhem, Cristo não se torna Deus após o batismo. Não, ele já é Deus. Mas a sua divindade é manifestada publicamente naquele evento. A graça do Senhor, agora para todos nós, se realiza e se concretiza através do seu Filho Jesus Cristo. No Evangelho de Marcos, esse mesmo episódio, o evangelista ele ainda vai acrescentar uma palavra: escutai o que ele diz. Foi a primeira e última vez que Deus Pai falou de maneira pública para todo o povo, para todos quantos ali estavam. De maneira que a revelação do Pai, a voz do Pai, se torna a voz de Jesus. É Jesus quem fala, é Jesus quem nos mostra quem é o Pai. É Jesus que nos dá acesso a Deus Pai. Ele se torna e é o nosso pontífice, o nosso mediador entre Deus e nós, seres humanos. Este é Jesus Cristo. A festa do batismo de Jesus marca para nós o início de um tempo de manifestação da palavra do Senhor. Agora Jesus publicamente ensinará aquilo que são as verdades eternas. Com os seus gestos, os seus atos, ele manifestará a todo o povo qual é a vontade de Deus. E nós já sabemos, a vontade de Deus é que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Agora, quais foram os sinais que Jesus Cristo realizou para que se manifestasse que ele, de fato, era o enviado de Deus e, junto com Deus, é Deus? Nós ouvimos na primeira leitura do profeta Isaías, capítulo 42, as manifestações do Messias. Quais são as características do Messias? Ele é o servo que gera esperança, que traz cura e libertação do mal. Quando o povo de Israel viu Jesus realizando todas essas obras, aquele povo, pouco a pouco, passa a ter esta consciência. Ele é o nosso Messias. E muito mais, ele não é apenas um ser humano. Esse ser humano que nasceu em Belém, foi colocado numa manjedoura, que teve um crescimento, cresceu em sabedoria, estatura e graça, que teve uma profissão. Esse homem também é Deus. É Deus encarnado no meio de nós. Pedro, nos Atos dos Apóstolos, que nós ouvimos na segunda leitura, no seu discurso ele vai dizer: todo o povo foi testemunha de como Jesus passou fazendo bem em toda a Judéia e na Galileia, como Jesus realizou obras maravilhosas. Vejam que a profecia de Isaías se cumpre completamente em Jesus Cristo. E Jesus ele passa a realizar a obra do Pai. Agora, meus irmãos, vejam como é interessante que o finalzinho do evangelho diz o seguinte: Jesus se retirava sozinho para orar, para estar com
Deus Pai. Talvez você pode se perguntar, mas se Jesus é Deus, e de fato ele é, para que ele precisa orar? Ou talvez você possa até mesmo se perguntar, mas se Deus sabe todas as coisas, por que eu preciso orar? Por que eu preciso pedir? É porque, meus irmãos, a oração não é apenas um momento de pedirmos, apresentar pedidos a Deus. Não. A oração é o lugar do relacionamento. Pela oração, nós nos relacionamos com Deus. Nós nos colocamos na presença de Deus. A oração íntima, pessoal, aquela na qual você se recolhe no oculto do seu quarto. Ou seja, você se entra dentro de si, onde for, no trabalho, na sua casa, dentro da igreja, mas aquele momento onde você se recolhe e se coloca na presença de Deus e meditando a palavra, escuta a voz de Deus, os ensinamentos de Deus, onde a sua fé começa a crescer, a esperança passa a brilhar, a caridade ardente passa a inflamar o seu coração. É esta oração de intimidade que você precisa ter com Deus. Jesus, ao ser batizado, ele nos mostra exatamente o que nós, que somos batizados nele e recebemos o Espírito Santo, precisamos fazer. Nós precisamos orar, precisamos nos colocar em constante oração. Precisamos deixar a nossa vida ser permeada por momentos de oração. E não basta, meus irmãos, aquela oração apressada, aquela oração mal feita, aquela oração que eu desejo que acabe. Não. Habitue a sua vida, faça esse propósito de, neste ano de 2025, você permear o seu dia em momentos de oração, assim como Jesus batizado fazia, você também batizado deve fazer. Ore, se coloque em intimidade na presença de Deus. E a tradição cristã nos apresenta 3 momentos de oração todos os dias. O primeiro que fazemos ao acordar é a meditação da palavra. Nós escutamos a palavra, lemos ou ouvimos a palavra de Deus, seja através da Sagrada Escritura, seja através de algum texto de meditação que algum santo da igreja escreveu, meditando a palavra do próprio Senhor. Você se coloca ali no início do dia para escutar o coração de Deus, para pedir sabedoria, para estar na presença dele, para apresentar o seu dia. Ao longo do dia, no meio do seu trabalho, faça pequenas pausas de 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos para falar com Deus. Seja através de uma dezena do terço, do ângelus, da oração da Salve Rainha, de alguma jaculatória, do texto da misericórdia, enfim, tantas orações vocais nós podemos fazer ao longo do dia, ou então enquanto estamos fazendo outras atividades. Esses dias alguém me perguntou se rezar o terço enquanto fazia caminhada era pecado. Eu disse, como pode ser pecado você falar com Deus? Então, tudo na nossa vida pode ser permeado pela oração. E o terceiro momento da oração cristã é pouco antes de dormir, no período da noite, nós fazermos o exame de consciência, nos colocarmos com o coração contrito na presença de Deus e avaliarmos o nosso dia. O que eu fiz hoje, Senhor? Eu fiz algo errado ou eu deixei de fazer o bem? Eu me omiti ou eu tive pensamentos vãos e desordenados? No qual você pede perdão a Deus e se propõe para no dia seguinte a ser uma pessoa melhor. Se você fizer esses 3 momentos de oração todos os dias, você estará vivendo de fato seu batismo, estará se comportando como filho de Deus, como filha de Deus. Jesus, o Filho de Deus, orou. Você também, filho, filha de Deus, ore todos os dias.